Bom, gente, eu vou começar falando algo que eu vou falar muitas vezes durante esse QG, e que vem de uma crônica que até vai sair no Estadão esse final de semana. Sempre me incomodou muito quando as pessoas falam sobre a diferença entre turma. As pessoas falam assim, eu adoro a minha turma, eu viajo em turma, eu vou para férias em turma, prefiro a minha turma do que a minha família. Então, turma é tudo. E aí falam que a F-Hits é uma turma. E eu sempre enxerguei a F-Hits diferente. E essa semana, ouvindo uma palestra do Newton Bonder, que também é um convidado nosso, ele falou algo que eu falei, é isso, entendi tudo. A diferença entre turma e comunidade. A F-Hits é uma comunidade. Nós somos todas diferentes em vários aspectos, mas a gente se une em comunidade por um propósito em comum. E aqui nessa mesa, a gente está em comunidade, a gente não está em turma. E talvez seja muito diferente e difícil, às vezes, ver a conexão entre uma coisa e outra. Eu espero que vocês vejam a mesma conexão que eu enxerguei quando eu resolvi fazer essa mesa sobre o meio ambiente, com as pessoas que estão aqui hoje. Cada um vai contar um pouco da sua trajetória e por que está aqui hoje. O que eu quis unir é quem cuida da natureza, os ambientalistas, quem faz moda pensando na natureza. A gente está gerando todo dia toneladas de lixo. Tem gente cuidando e a gente está sujando. Como é que a gente vai limpar? Vamos começar com o Mário, porque a onça, não tem como concorrer com a onça pintada, né? Pode falar de Mata Atlântica, pode falar dos nossos Swarovski lindos, né? Mas a onça pintada é a rainha. A gente tem aqui todas essas imagens que vocês estão vendo, foram feitas pelo premiado fotógrafo Adriano Gambarini, que está aqui também. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. O Adriano ganhou todos os prêmios mundiais, ganhou o Oscar da fotografia no mundo, retratando Pantanal, Amazônia, onças pintadas. Obrigada por ter cedido essas imagens para a gente poder contextualizar. Meu nome é Mário Aberfeld, eu era piloto de carro de corrida, corri durante 20 anos, mas sempre tive duas grandes paixões na vida, que eram o automobilismo e a conservação. Quando eu me aposentei de correr em 2008, eu queria trabalhar com conservação, não sabia muito bem como fazer isso, afinal de contas não sou biólogo, não sou cientista nem nada. Então, resolvi viajar o mundo inteiro, tentando ver todos os bichos que eu sempre quis ver na natureza. Então, desde, sei lá, urso-panda na China, urso polar no Canadá, tigre na Índia, gorila não sei onde. E o que eu percebi que o que estava salvando a maioria desses bichos era o ecoturismo, né? Afinal de contas, as pessoas começam a preservar esses bichos porque tem gente indo lá ver e pagam para isso, gera emprego e tudo. Então, achei que o que eu podia ajudar em termos de conservação no Brasil era tentar ajudar a desenvolver o ecoturismo aqui e, para fazer isso, né, que nem as pessoas vão para a África para ver o leão, para a Índia para ver o tigre, a gente precisava conseguir ver a onça pintada aqui no Brasil, né? Mais da metade das onças que ainda existem no mundo estão no Brasil. E dentro do Brasil, o melhor lugar que a gente achou que era para ver era dentro, no Pantanal. A gente escolheu a Caimã, que é uma fazenda que é conservada pelo Roberto Klabin há mais de 30 anos, então era o lugar ideal para a gente fazer esse projeto. E o que a gente fez é um processo que chama habituação, né? Não tem nada a ver com domesticar, com dar comida, nada disso. É simplesmente você vai seguindo a onça por vários anos e ela começa a entender que aquele carro com gente dentro não representa perigo e trata o carro como se fosse uma árvore, né? Então, com isso, a gente conseguiu aumentar muito os avistamentos lá na Caimã e hoje, acho que de longe é o melhor lugar do mundo para se ver onça pintada na natureza. O projeto foi crescendo, hoje em dia a gente tem 10 bases espalhadas pelo Brasil, tanto no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia, e a gente tem 6 frentes de atuação, né? Então, o principal é o ecoturismo, com onça pintada principalmente no Pantanal, a gente tem com o lobo-guará o mesmo processo no Cerrado e com onça parda aqui na Amazônia. A gente tem uma parte de ciência, que acho que é autoexplicativo, uma parte de reintrodução, onde a gente conseguiu pela primeira vez no mundo pegar onças que tinham ido parar no zoológico, ensiná-las a serem selvagens de novo e soltar na natureza. E, enfim, elas estão há 6 anos na natureza, já tiveram filhotes, netos, já replicamos isso na Amazônia, até na Argentina, onde já estava extinto a onça, a gente tem um projeto que está levando a onça de volta. Aí tem uma parte social, uma parte de educação,
E a última frente que a gente começou, a gente chama de florestas, onde a gente procura áreas que são biologicamente importantes, estratégicas e que estão sob algum grau de ameaça. Então, a ideia, a gente junta um monte de gente, compra essas áreas para serem preservadas para sempre. Hoje em dia a gente tem uma na Amazônia, 2 no Pantanal, sendo que uma delas tem a maior população do mundo de arara azul, além de formar grandes corredores ecológicos. Um deles a gente fez junto com a Caimã, um projeto que chama 5P lá no sul do Pantanal, que hoje tem um corredor de 430 mil hectares, que é um dos maiores corredores privados do mundo. E são todos amigos da mesma turma que acabaram entrando a nossa arara aí aparecendo. Eu acho que tem bastante gente que quer ajudar o meio ambiente aqui no Brasil, que está interessado em fazer isso, e a gente arrumou um formato que as pessoas pudessem contribuir em deixar um legado ambiental e, ao mesmo tempo, poder aproveitar disso e visitar quando quer e participar com a gente da conservação. A gente vai chamar o vídeo do OnSafari. As pessoas podem adotar uma onça. A gente, na F-Hits, adota as araras azuis, mas estamos quase adotando a nossa primeira onça. A gente tem uma ação com a Nike, acho que a maioria das pessoas devem ter visto, umas 3 semanas atrás, lançou a camisa nova da seleção do Brasil. E ela tem, tanto azul quanto amarela, tem pintas de onça, né? Então, a ideia da Nike era despolitizar a camisa do Brasil. E conseguiram. Então, misturaram com a nossa fauna. E a ideia é que eles não queriam usar a imagem da onça em vão, então eles ajudam hoje em dia o OnSafari, patrocinando toda a nossa parte de ciência. A princípio, é por conta do ecoturismo que trabalhamos habituando animais à presença de veículos e possibilitamos que nossos visitantes tanto vejam nossas onças e lobos de perto, como colaborem para a valorização dessas e outras espécies nativas na região. Além do mais, onças e lobos são acompanhados pelo nosso monitoramento contínuo, o que possibilita que estudemos seus comportamentos e elaboremos pesquisas científicas junto a órgãos ambientais. E por falar nas nossas onças, algumas das que vivem aqui no Pantanal e também na Amazônia também passaram pelo nosso processo de reintrodução, que nada mais é que ajudar onças em situações de vulnerabilidade e ensiná-las a viver novamente livres e independentes na natureza. Com a nossa dedicação, conquistamos o título do primeiro caso de reintrodução 100% bem-sucedido no mundo com as 2 irmãs, a Isa e a Fera, que tiveram até netos nascidos em vida livre. Todos os membros do OnSafari realmente se preocupam bastante com a natureza e carregam consigo o compromisso de preservar essas espécies vivas, para que as próximas gerações possam conhecê-las, avistá-las e, acima de tudo, protegê-las. Bom, eu vou chamar um convidado agora, direto do Pantanal, o responsável por eu ter conhecido o Pantanal há muitos e muitos anos atrás, uma pessoa que eu admiro profundamente, que foi o meu primeiro contato com uma pessoa que era ambientalista. O Roberto era ambientalista antes disso ser moda, o Roberto cuidava da natureza antes de eu saber que isso era possível como uma profissão. Roberto é ambientalista, advogado. Eu gosto muito quando ele fala que foi por causa do amigo Fábio Feldman, que é um ambientalista, que ele entrou nessa, porque eu acho que mostra que a gente se inspira em outras pessoas e, às vezes, a gente pega aquilo para a gente vai pela vida, né? O Roberto está à frente, hoje em dia, da Caimã Pantanal, uma área de 53 mil hectares no Mato Grosso do Sul, onde promove o turismo de observação com foco na conservação da cultura pantaneira e na preservação da fauna e flora desse nosso importante bioma. O Roberto que me apresentou para o Mário, para a Marcirota, e hoje em dia eu também tenho alegria em dizer que a Maria Ângela Clabin, esposa do Roberto, e o Roberto também, eles têm uma participação na F-Hits. Eles são sócios. E eles entraram nisso porque eles acreditam que a influência digital pode ser usada também para que a gente preserve a natureza. E isso, para mim, foi um voto de confiança enorme, né? Não é vender alguma coisa, é a gente usar as nossas vozes por um outro propósito. Bom, muito obrigado a todas e todos que estão aí assistindo. Eu realmente não pude estar presente em São Paulo. Eu só queria dizer para vocês que eu tenho enorme admiração pelo trabalho que as influencers fazem. Eu não falo isso para agradar vocês, não. Falo isso porque eu senti na pele, efetivamente, o que foi o trabalho de vocês em relação à Caimã. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a Caimã, a fazenda, que a Alice falou, com 53 mil hectares, ela pegou fogo em função das mudanças climáticas que ocorrem no Pantanal,
e 60% da fazenda pegou fogo. Naquela época, então, era setembro de 2019, os turistas desapareceram. E eu só trabalhava, à época, com turistas estrangeiros. Pois bem, aí eu decidi, bom, não tem turista, eu vou fazer obras que eu necessito para mudar o padrão da Caimã e tudo mais. Comecei a fazer essas obras e inaugurei uma nova Caimã em 2021. Mas nesse meio tempo eu falei, mas o que eu vou fazer? Agora tem pandemia, estrangeiros não vêm mais para o Brasil, brasileiros não conseguem viajar mais para fora, e eu procurei a Alice. E eu falei, Alice, como é que eu posso resolver esse problema? Ela falou, deixa comigo, e eu vou desenvolver um trabalho com as influencers para que elas conheçam esse lugar e, vamos dizer assim, chamem a atenção do público que elas tanto influenciam para que visitem a Caimã. Então eu queria, rapidamente, Alice, agradecer a cada uma delas. Eu quero agradecer, escrevi até para não esquecer, a Andréa Bogosian, a Lala Noleto, a Helena Lunardelli, a Paulinha Sampaio, a Lucy Ramos, a Pietra Quintela, a Marina Zanetti, a Daniela Saraíba, que é casada com meu primo, a Denise Gebrim e a Paula Torres. Quero mandar um beijo também para minha mulher que está aí, e dizer o seguinte, graças a elas, eu hoje estou trabalhando com um público nacional que eu não tinha experiência, não sabia como é que era, e tem sido um sucesso. Alice, você está de parabéns pela tua gestão, pelo teu comando, e realmente é um prazer fazer parte desse grupo também, agora como sócio. Enfim, eu só queria dizer o seguinte, eu entrei na questão do meio ambiente, isso já há muitos anos atrás, em 1977, no tempo da ditadura, graças a um convite do Fábio Feldman, para a gente protestar, criando um movimento ambientalista, participando desse movimento que nascia, para protestar contra a instalação do Aeroporto Internacional de São Paulo, numa outra área que não era o aeroporto atual onde ele está instalado. Enfim, dali vem uma longa história, a partir daí eu comecei a participar na criação de ONGs e fui um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, depois fui seu presidente por 22 anos, ali que eu conheci a Márcia Irota, que está aqui, que hoje é a presidente da entidade, a pessoa que eu tenho enorme respeito, e depois eu criei uma entidade chamada SOS Pantanal, para tentar mudar também a mentalidade das pessoas aqui no Pantanal. Aquilo que me move, em última análise, é o seguinte, eu repito essa história sempre, mas é muito importante que vocês, talvez, procurem entender o que eu falo. Eu sou muito ligado à memória, sou muito ligado a questões que me levam a lembrar daquilo que eu conheci, daquilo que a minha geração conseguiu conhecer e que foi maravilhoso. Mas eu tenho certeza que meus pais e meus avós viram coisas muito mais interessantes que eu deixei de ver. Então, um dia, viajando com o Mário Haberfeld, com uma equipe muito grande lá de brasileiros, num navio pelo Caribe, minha mulher e eu, nós éramos mais velhos, ou seja, estávamos falando de uma diferença de mais ou menos quase 25 anos entre a nossa geração e a geração da turma que estava lá de brasileiros, chegamos nesse lugar onde nós tínhamos estado há 25 anos atrás, na nossa lua de mel, praticamente, e lá, naquela época, eu tinha ido para uma reserva marinha daquele lugar, mergulhado e descoberto corais inacreditáveis, um lugar incrível. E, por acaso, né, não planejado, esse navio nos levou para esse mesmo lugar, 25 anos depois, aonde nós fomos para o mesmo lugar mergulhar. Quando eu entrei na água, me deparei com um deserto. Tudo destruído, coral branco, não havia mais coral de pé, só havia uma cabeça de coral, por incrível que pareça, uma cabeça de coral que existia. Em volta dela, alguns peixes. Eu saí da água, assim, profundamente frustrado com aquele negócio, e falei para minha mulher, olha, que horror, o que aconteceu neste lugar? E ela falou, olha, essa é a sua opinião, mas não é a opinião dos mais jovens que estão saindo da água. Eu falei, como assim? O pessoal está saindo da água e está dizendo que maravilha, que coisa incrível. E aquilo lá me fez pensar que o que está acontecendo com as gerações é que nós estamos baixando a régua da nossa capacidade de entender o que o mundo tem. Então, nós nos contentamos cada vez com menos, nos contentamos cada vez com menos diversidade. E esse é um problema muito sério, porque se não fossem os relatos dos antigos e as outras pessoas que deixaram registros, nós não saberíamos o que já existiu. E nós estamos indo no caminho de empobrecermos este planeta cada vez mais. Então, eu só queria encerrar essa fala dizendo o seguinte, eu acho que vocês, influencers, que têm uma capacidade de conectar-se com
milhares, milhões de pessoas. Vocês têm a possibilidade de ir além daquilo que vocês fazem, além dos produtos que vocês promovem. Vocês também podem promover essa reconexão das pessoas com a natureza. Não é uma coisa complicada de fazer. Eu sempre digo que as pessoas têm que sair da sua zona de conforto e abraçar alguma causa, né? E as pessoas falam, mas eu me sinto muito pequeno para enfrentar isso aqui, que diferença eu farei? E eu digo, não, você começa com uma causa pequena, você obtém sucesso com essa causa e depois você vai ampliando o escopo e você vai conquistando mais espaço, porque o sucesso te motiva a avançar. Então, eu acredito que vocês, dentro do propósito que vocês têm, vocês podem abraçar também algumas dessas causas. Eu não estou falando apenas a questão ambiental, estou falando qualquer causa que diga respeito a melhorar este planeta. E, por último, eu quero dizer que hoje, essa questão, que antigamente era uma questão de, bom, eu vou dedicar algum tempo a fazer isso, porque é bacana, ou isso, aquilo, hoje não é mais assim. Hoje é uma questão mandatória. Se nós não nos preocuparmos efetivamente com o que está acontecendo neste planeta, nós vamos enfrentar mudanças, estamos enfrentando mudanças climáticas de uma magnitude desconhecida. Nós procuramos sempre pensar que o futuro será um reflexo do passado, e não é verdade. Nunca ninguém pôde planejar um futuro a partir das mudanças climáticas e das situações de complexidade que este mundo vai ter. Então, mudanças climáticas significarão que as próximas gerações vão se empobrecer ainda mais do ponto de vista de biodiversidade e da dificuldade de viver neste mundo. E vocês sabem que as próximas gerações não estão aqui para se defenderem ou para cobrarem da gente alguma coisa que a gente faça em prol dessas mesmas gerações. Mas elas vão voltar um dia para os seus antepassados e vão dizer: por que vocês fizeram? Por que vocês não fizeram nada? Então, eu conclamo vocês a realmente, buscarem causas e usarem esse poder que vocês têm de comunicação e de convencimento para que as pessoas acordem para isso e que elas se envolvam nisso. E, por último, um ditado que eu adoro sempre comentar, que eu adoro, é um ditado africano que diz assim, né? Se você acha que você é muito pequeno para fazer a diferença, é porque você nunca dormiu com um mosquito no quarto. Então, eu acho que todos nós fazemos diferença, sim. Muito obrigado. Eu vou falar que a gente tem hoje também uma alegria muito grande em recebê-la pela primeira vez aqui, a nossa primeira influenciadora indígena, a Kênia. Ela está aqui na nossa primeira fila. Será que você pode vir aqui só para as pessoas te verem? Eu sou Cana, minha etnia é Marubo, lá da terra indígena Vale do Javari. É a segunda maior terra indígena do Brasil, com maior concentração de indígenas isolados do mundo. Então, é uma honra estar aqui. Eu digo sempre para o Felipe que a gente vive em mundos completamente diferentes, mas que não deixamos de ser o que a gente é por estar aqui, ocupando espaços. Obrigada. Muito obrigada, Kênia. A Kênia deu a honra para a gente de realizar um editorial de moda com o namorado dela, o Felipe, que foi quem nos conectou. E a partir disso a gente convidou ela para fazer parte dessa comunidade, para ter o Instagram dela, para falar o que é importante e o que a gente não sabe, porque a gente realmente não sabe, são mundos diferentes, mas obrigada por ter vindo para cá, eu sei que não é simples tudo isso. Márcia Irota, prazer de conhecer há mais de 20 anos atrás com o Roberto, né, Márcia? Acompanhei sua trajetória, tenho muito orgulho em dizer que a Márcia é a primeira mulher presidente da SOS Mata Atlântica, e a gente vai falar sobre isso. Ela foi empossada há algum tempo e eu falei que ninguém falou que ela é a primeira mulher, já venho eu, já querendo falar. É muito importante, sim, porque você, durante a sua trajetória, eu sei o quanto você lutou pela Mata Atlântica, pela SOS, a gente está juntos, querendo muito estar mais perto, como a gente fez com o Pantanal. Muito obrigada, boa tarde, prazer enorme estar aqui, Alice. Realmente você está falando da comunidade, a gente vive num sistema vivo, então é importante que a gente esteja conectada com gente do bem, gente interessada, gente comprometida com boas causas, né? O Roberto falou, não precisa ser a causa ambiental, eu sempre falo que cada um pode, individual ou coletivamente, contribuir com as grandes causas do país. A gente tem um país que necessita muito da participação e do nosso trabalho, então é uma responsabilidade imensa.
Só na SOS Mata Atlântica eu estou há 31 anos e recentemente eu deixei a executiva e faço parte do conselho. Mas dizer que foi graças ao OnSafari que eu vi há pouco tempo a onça na natureza pela primeira vez. Então, eu super recomendo que vocês conheçam o projeto, que vocês visitem a Caimã e vocês vão ver a emoção de ver o bicho ali na natureza, solto. Então, realmente é um projeto fantástico. E muitas pessoas acham que a Mata Atlântica está distante, lá na Serra do Mar, lá na Mantiqueira, mas na verdade, ela está aqui. Ela está mais perto do que muita gente imagina. Nós estamos na Mata Atlântica, somos mais de 145 milhões de pessoas, 2/3 da população brasileira que vivem em mais de 3.400 municípios, em 17 estados brasileiros. Eu soube que tem várias pessoas de várias regiões aqui, de vários estados. Mais de 20 estados representados aqui, onde tem Mata Atlântica. Então, dizer que é muito importante que as pessoas conheçam e entendam o porquê a Mata Atlântica é tão importante. A Mata Atlântica é um bioma extremamente devastado. Nós divulgamos os dados do desmatamento do primeiro semestre desse ano. Foram mais de 117 campos de futebol por hora. Para vocês terem ideia, o quanto a gente ainda continua desmatando uma área que é tão importante para nós. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional. Ela ajuda a regular o clima. Roberto Clabin falou dessa questão climática, da emergência que nós vivemos. É fonte de alimento. Graças à floresta, nós temos as nascentes que abastecem as principais cidades e metrópoles, água para o nosso consumo, água para as atividades. Então, é fonte também de alimento e também os recursos para a nossa economia e, principalmente, para a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Então, proteger a floresta é garantir também a nossa segurança, é garantir uma qualidade de vida e uma vida sadia, não só para nós, mas para todas as pessoas que vivem nessa região. A SOS Mata Atlântica é uma ONG que completa agora no próximo dia 20, então setembro é um mês especial para nós, porque dia 20 é o dia é aniversário da SOS Mata Atlântica, dia 21 é o dia da árvore, dia 22 é o dia do Rio Tietê e do dia do Rio Paraíba do Sul. Então nós temos datas importantíssimas, então você está abrindo um mês que é especial para nós. É uma ONG que foi criada há 36 anos e tem a missão de engajar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade conheça a Mata Atlântica e também valorize o que nós temos e nos ajude também a recuperar. A SOS Mata Atlântica vem fazendo um trabalho de restauração da floresta, são mais de 42 milhões de mudas de árvores plantadas em vários estados, com os nossos parceiros. Nós também temos mais de 3.000 voluntários trabalhando no monitoramento da qualidade da água de 250 rios em todos os estados da Mata Atlântica. Então, contar com essas pessoas também que cuidam dos seus rios também tem sido fundamental para o nosso trabalho e também um trabalho voltado para a valorização de parques e reservas. O Refúgio Ecológico Caimã também tem uma reserva particular, que é a Reserva Dona Araci. Então, nós temos mais de 500 reservas RPPNs apoiadas na Mata Atlântica e nós temos inúmeros parques que vocês podem visitar, que vocês podem conhecer. Os parques são da sociedade, nós precisamos usufruir desses espaços e conhecer a paisagem, conhecer as comunidades que estão ali, desenvolvendo as atividades também nessas regiões, para que a gente consiga fazer com que
a natureza também seja indutora do desenvolvimento regional, para que a gente possa gerar trabalho e renda para as comunidades que vivem nessas regiões que também estão preservadas. A agenda ambiental não é uma agenda paralela, é uma agenda que está no coração, é uma agenda que está na pauta em todas as áreas. Então, nós precisamos fazer com que mais e mais pessoas também assumam esse compromisso. E eu conto muito com vocês, e se vocês quiserem saber se vocês vivem na Mata Atlântica, vocês podem acessar o aplicativo aquitemmata.org.br. Lá vocês podem pesquisar se o município de vocês também está na Mata Atlântica e, de alguma forma, conhecer e ajudar a proteger. Vocês vão estar contribuindo muito com o nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho de moda, porque foi muito difícil. Infelizmente, apesar de ser uma apaixonada por moda e acho que eu vou assim até o fim, eu estou indo para outros lugares, mas eu realmente, a moda foi da onde eu comecei toda a minha carreira, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo como a gente pode se colocar no mundo através da roupa, dos acessórios, dos looks. Eu realmente gosto. Mas o nosso mercado, né, Carla, tem um problema muito grave com relação... É um dos mercados que mais polui no mundo, a gente sabe disso, a gente não está conseguindo achar uma saída. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando internacionalmente. É impossível você comprar um fast fashion e achar que está tudo ok, porque não está. Por isso eu convidei a Carla Assunção para estar aqui com a gente, porque ela é presidente da Swarovski no Brasil, e foi para mim uma grande e grata e maravilhosa surpresa descobrir o quanto a Swarovski tem feito pelo meio ambiente. É a primeira vez que eu vou contar essa história em público, porque se tem uma coisa que eu fico fascinada sobre esse projeto, que ele é discreto e silencioso, se bem que eu acho que ele não deveria ser tão silencioso assim, mas ele é genuinamente verdadeiro. Primeiramente, eu sou executiva da marca há bastante tempo, e há um tempo menor eu sou a embaixadora desse projeto para a América Latina, então eu tive a oportunidade também de conhecer esse projeto em loco. Enfim, a Swarovski, ela é uma empresa centenária e ela precisa de muita água para produzir cristal. Dito isso, a nossa empresa está baseada nos pés dos Alpes austríacos, numa cidade chamada Wattens, e o fundador dessa empresa, que é ainda familiar, ele dizia que, além de toda mulher merecer o brilho de um diamante, que qualquer empresa, para ser sustentável, ela não pode pensar só nela, mas ela tem que pensar no bem-estar dos outros e do meio ambiente. Isso em 1895. Então, dito isso, muito tem sido feito desde então, e a Swarovski ela tem dois principais pilares, um que é da sustentabilidade e o outro da filantropia. Na sustentabilidade é onde se reside o nosso negócio, que é criar o cristal mais lindo do mundo, com o design mais incrível do mundo, que é esse cristal que a gente adora usar. E o outro é o da filantropia. Antes de eu falar da filantropia, é muito importante dizer, como a própria Alice disse, que essa preocupação com o meio ambiente ela acontece dentro do próprio negócio. Então, é água de reuso. A gente tem um trabalho muito importante de empoderamento humano, de equidade de gêneros, mas isso já vem há muito tempo. Então, às vezes, as pessoas me perguntam como é que foi a sua carreira de executiva, quão difícil foi você chegar numa posição como mulher. Eu falei, nenhuma, porque eu já estou dentro de uma empresa que ela genuinamente respira tudo isso há muito tempo. Dentro desse arcabouço, a Swarovski ela tem a Fundação Swarovski, e dentro da Fundação Swarovski, a gente tem um projeto chamado Water School, Escola d'Água. E esse projeto, a fundação dele é a educação. E essa educação, ela está atrelada às principais bacias hidrográficas do mundo todo. Então, nada menos do que a gente estar presente no Brasil, no Rio Amazonas. E no Rio Amazonas nós temos 2 unidades, desde 2014, onde nós já impactamos mais de 2.000 professores, 15.000 crianças e mais de 100 escolas. E como é que esse projeto acontece dentro dessas comunidades? A educação ela é o princípio do projeto todo. E a gente, por incrível que pareça, e é uma realidade que para mim era totalmente ignorante, como ainda sou, sobre a realidade do Amazonas, você chega lá, você vê aquele monte de rio, mas o acesso à água potável ele ainda é muito raro e difícil.
E o rio, ele é usado de um tudo, né? Ele é usado para tudo. Então, o primeiro pilar é água potável para essas pessoas que moram em comunidades ribeirinhas, quilombola, indígenas, mas com dificuldade de água potável. Então, a gente entra primeiramente trazendo esse recurso através de sistemas de inovação, junto com as comunidades, nada é imposto, nada é colonizado, é tudo desenvolvido de dentro para fora, o que faz ainda o projeto ser mais rico. O outro é a questão do saneamento. Então, a gente leva também questão de saneamento para as escolas. Então, a gente cria escovódromos, ensina essas crianças a escovar os dentes. Toda uma série de higiene pessoal que, às vezes, a gente assume que é tão natural, né? Mas tudo isso parte de uma educação e de acesso. E o não menos importante é o trabalho que a gente faz com os professores dessas escolas. E a gente desenvolve dinâmicas junto com esses professores, para com que eles influenciem o nosso principal agente de mudança, que são as crianças. São essas crianças que vão transformar a realidade do Amazonas e da Amazônia, né? Porque nós estamos tanto em Santarém como em Manaus, perto de Manaus, no Rio Purus, com essas duas células. E essas crianças que vão ter condições, então, de impactar todo o meio ambiente e toda uma comunidade, como a Alice disse, de uma maneira transformadora e consistente. Esse projeto ele já existe desde 2014. Eu já tive, como falei, a oportunidade de ir algumas vezes, e a transformação ela acontece de uma maneira incrível, mas muito tem para ser feito. E o que, para mim, é muito interessante é que a gente nunca usou essa história para associar ao nosso negócio. E eu acredito que isso seja extremamente importante, que a nossa imensa luta com a nossa matriz na Suíça, e por que não? Por que não? Porque você está aqui? Pois é, olha, gente, para eu sentar aqui, eu nem sei o que a gente foi teve para eu conseguir. que pedir muita aprovação para eu poder falar disso com vocês. Eu estou há 1 ano atrás. Porque a Swarovski é extremamente discreta mesmo nesse relação. Mas então, a gente assim, precisa... a Alice conseguiu quebrar essa pedra e a gente está aqui hoje para contar essa história. A gente precisa desses exemplos na moda. A gente precisa falar o que vocês fazem. A gente precisa que as pessoas saibam, para quando forem comprar também uma peça que não seja Swarovski, pensar 10 vezes, tá bom, é mais barato. Mas a que custo? O fast fashion é assim. A que custo você está se vestindo bem no mundo? Então, eu acho assim que vocês têm que falar. Vamos ver se a gente consegue convencer eles para a gente poder ir para lá. Eu quero mostrar em loco, né? É para a nossa próxima missão. Certamente. Obrigada. Muito orgulhosa de ter você aqui. Eu sei que a gente tem muitas coisas para acontecer ainda juntas. Gente, quando eu comecei essa história da F-Hits, de influência digital, na época de blogueiras, o que eu sempre acreditei foi que a gente podia ter muitas vozes contando o que a gente precisa. Eu não montei a F-Hits para a gente fazer o look do dia, mas, obviamente, a gente faz muito look do dia. Tudo isso que a gente está conversando aqui é para engajar as influenciadoras. Talvez a gente seja o único evento de influenciadoras onde as influenciadoras não estão no palco, elas estão tendo acesso ao conteúdo. Eu vou chamar agora a Nathalie, do Sea Shepherd. Estou muito feliz em receber a Nathalie. Nós ficamos encantados com o trabalho da Sea Shepherd nas águas do mundo. Então, Nathalie, onde que você está? Bom, agora eu estou em Londres. Na verdade, eu sei que eu estou aqui não pela importância, enfim, como Calabim, como pessoa, mas certamente a importância do assunto que eu vou abordar aqui, né? Eu fico muito feliz, Alice, por esse espaço de falar sobre o oceano. E ainda mais num grupo de pessoas, né, com um grupo de pessoas que tem esse poder de realmente amplificar a voz do oceano. Eu queria até contar brevemente a minha história. Eu não tenho esse background tão longo, né, com ambientalismo, e que eu uso isso muito como, na verdade, uma inspiração a todos. Nunca é tarde demais para a gente abraçar projetos ambientais, abraçar o meio ambiente, abraçar causas que a gente acredita. E como o próprio Roberto falou bem claramente, agora é uma obrigação para todos nós, sim, abraçar projetos que mudam o mundo, né? O mundo precisa desse cuidado. Quanto ao oceano, a gente, infelizmente, criou uma sociedade que foi construída com as costas para o oceano.
E o oceano, ele está sentindo. E eu gosto muito de usar um paralelo, gente, que o oceano às vezes é algo tão distante a todos nós, né? A gente só pensa nele quando estamos na praia, ou estamos fazendo viagens aí em lugares paradisíacos no meio do mar, mas na verdade o oceano, ele é intrinsecamente essencial para a nossa sobrevivência na Terra. Né? Não é à toa que o planeta Terra tem 70% de água e nós também temos 70% de água dentro de nós. Né? A vida veio do oceano. Nós somos, na verdade, uma fonte de vida que é totalmente interdependente. Eu vou explicar aqui um pouquinho. Vocês podem fazer uma breve respiração. E se vocês fizerem a sua segunda respiração, na verdade, o oxigênio que nós respiramos nessa segunda respiração foi 100% trazido pelo oceano. O oceano é responsável por 50% ou mais de oxigênio que nós respiramos. Né? Ele também tem essa função de absorver 90% de todo o calor na atmosfera. Nós estamos falando aqui de mudanças climáticas, aquecimento global. O oceano está segurando a barra para a gente. Né? Já sabemos em estudos, por exemplo, que 1/4 de todo o dióxido de carbono ou equivalente, né, que a gente também ouve aí todas as horas no noticiário, também é absorvido pelo oceano. Né? Então, o oceano não só ele é essa fonte de vida para nós, mas também ele está realmente tomando muito nas costas do impacto que nós estamos colocando no planeta hoje em dia. Né? E a gente já está vendo as consequências disso. Né? O oceano não pode comportar tamanho impacto. A gente já tem, por exemplo, estudos que mostram que 40% do plâncton, né? O plâncton é quem gera o oxigênio que vai para a atmosfera e nós respiramos, 40% já diminuiu. Né? A gente tem dados que 90% dos peixes no oceano já sumiram, dos grandes peixes no oceano já sumiram, 70% dos tubarões. E eu poderia passar aqui passando, né, só dados muito negativos, mas na verdade o que eu queria deixar aqui para vocês é um convite, né? Falar um pouco do que a Sea Shepherd faz e como que você também pode fazer algo pelo oceano. A gente tem que ver o oceano mais em pauta nas conversas sobre o meio ambiente, né? Ele é tão importante, ele tem que estar em pauta junto com a Amazônia, junto com a Mata Atlântica, junto com o Pantanal, Cerrado. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. E como a Sea Shepherd faz isso, né? Nós estamos, na verdade, mostrando para o mundo o que está acontecendo. A gente foca muito nas grandes práticas que impactam negativamente o oceano. Então, por exemplo, a pesca ilegal não documentada e não reportada, ela é um grande problema hoje no mundo. Né? O Clabin descreveu qual foi a experiência dele no Caribe, muito disso vem da destruição que foi causada naquela região por pesca predatória, e basicamente essa pesca a gente acha, não, mas não é o que está no meu prato. Na verdade, a gente já sabe que 1/5 de todo o consumo de animais vindo do oceano vem desse tipo de prática. Né? Esse tipo de prática também é associado, por exemplo, a qualidades desumanas de trabalho, realmente também há um impacto que não vai só nos animais que são retirados, mas também toda a destruição do leito marinho, que é essencial para o ecossistema marinho sobreviver. Né? Então a gente tem esse trabalho na Sea Shepherd de apoiar a fiscalização em países no mundo inteiro para a proteção desses habitats junto a marinhas locais ou áreas costeiras, né, com as organizações públicas locais. A gente foca muito também em estudos, em pesquisas que trabalham na conservação dos animais marinhos, né, que promovem uma proteção a eles. A gente só consegue proteger o que a gente conhece, e no mar tem esse grande desafio, né, da gente conhecer a biodiversidade marinha. A gente não vê o que está debaixo da linha d'água, então a gente faz esse trabalho com a Sea Shepherd em alguns lugares do mundo na proteção de animais marinhos como a vaquita marinha, que hoje só existem por volta de 10 indivíduos vivos de vaquitas marinhas lá no México. A gente está aqui na Amazônia também protegendo o boto da Amazônia, que a gente está aprendendo com pesquisas que diminui a sua população pela metade a cada 10 anos, e a gente nem está sabendo, né? A gente acha que é um animal que está saudável lá na Amazônia, nos rios amazônicos, mas não está. E a gente trabalha também com muita conscientização sobre o oceano e sobre o impacto que nós, como indivíduos, podemos fazer no oceano. Estamos fazendo negativamente, né? E podemos, com as nossas escolhas diárias, fazer positivamente para a preservação do oceano. Então, a gente faz muito trabalho de mutirões de limpeza, também estudos científicos para a gente detectar qual é o perfil do lixo marinho na nossa costa. A gente está fazendo um, inclusive, aqui no Brasil, que é inédito, está indo do Chuí até o Oiapoque, lendo qual é
a densidade de microplástico nas nossas áreas costeiras, o que vem mais de plástico, né, e resíduos na nossa costa aqui no Brasil, para imediatamente, urgentemente, a gente poder influenciar políticas públicas, seja no âmbito público, quanto também com empresas, né, para acelerar fechar essa torneira do plástico, que é um grande problema para o oceano, né? O plástico hoje, a gente tem dados que mostram que por volta de 10 milhões de toneladas de plástico são jorrados ao ano no oceano, né? Então, a Sea Shepherd faz esse trabalho de conscientizar as pessoas, abrir o olho realmente para essa grande massa de água em que somos tão dependentes dela, para a gente poder tomar um cuidado, um carinho em todas as nossas decisões aí do dia a dia. Eu gosto muito, as meninas do Verde Maria estão aí, eu adoro elas de paixão, e elas falam de micro-revoluções. E eu gosto muito desse termo, micro-revoluções. A gente tem todo dia a capacidade de tomar micro-decisões diárias, seja no que a gente consome, o que a gente escolhe, seja como a gente usa a nossa plataforma, né, vocês influenciadores, de mudar o mundo, né? Nós todos temos, assim, nosso dever de mudar o mundo. É esse recado que eu queria deixar. E o Kleber Toledo, ele veio a convite da Sea Shepherd, e aí eu descobri que ele também faz parte de várias coisas com o Safari, daí ele faz parte com a SOS Mata Atlântica. Então, Kleber Toledo, né, ele é um influenciador que tem usado a sua mídia, porque quando eu falo influenciador, você pode ser ator, você pode ser cantor. Se você está na mídia social influenciando, você é um influenciador. E você tem usado a tua voz para muita coisa. Então, obrigada por ter vindo, estar aqui. Primeira coisa, eu acho que quando a gente fala assim de ficar fazendo coisas pelo mundo, pelo planeta, eu acho que a gente sente a dor muito na gente, e aquilo mexe tanto com a gente que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, muitas vezes eu me sinto fazendo meio que por mim, não só pelo mundo, mas eu acho que é uma extensão. Durante muito tempo eu fiquei recebendo vários convites, como você falou, né? Sou ator, mas tenho visibilidade. Então, eu recebi vários convites de várias ONGs, de vários projetos, e sempre fui acompanhando esses projetos, mas faltava aquela coisa mais concreta, sabe, mais real. E o tempo foi passando, eu fui conhecendo projetos nos quais eu realmente me identifico e que eu vejo uma real mudança, não só do meio ambiente, mas também das pessoas que vivem ali, né? Então, esses projetos, o ONSA, o SOS, outros projetos que eu faço parte, realmente fazem a diferença na vida das pessoas, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte, e contem comigo aí sempre. Obrigada por estar Imagina. aqui. Bom, gente, e aí a gente olha para os ambientalistas, a moda fazendo a sua parte, só que a gente tem um problema, que é um problema enorme, um problema diário, um problema de todos nós, né? Que é um problema, mas é uma característica também, porque não pode ser só olhado como problema, né? A gente gera resíduo, a gente gera lixo. Por isso que eu convidei aqui o Milton Pilão, fundador e CEO da Horizon, que desde 2013 foca o trabalho na valorização de resíduos para gerar energia limpa, aumentar a reciclagem e viabilizar créditos de carbono. A Horizon é uma empresa bem conhecida, porque está fazendo um trabalho muito novo, e o que eu fico muito impressionada é a gente gera toneladas, milhares de toneladas, eu não sei os números, de lixo por dia. Então, vocês estão todos defendendo e protegendo a natureza. E o lixo, o que a gente está fazendo com ele? A provocação é para o Pilão agora. Além de agradecer pelo convite, eu tenho que te agradecer por ter me convencido. Talvez eu seja o peixe mais fora d'água dessa comunidade, porque a gente não falava, o lixo não é algo sexy, não é algo que a gente divulgava em rede social ou para fora de casa. E Alice, há uns 6 meses atrás, 1 ano atrás, quando ela entendeu o negócio, ela falou para mim, ela falou, mas esse negócio é maravilhoso, a gente tem que falar para fora. Falar, Alice, mas ninguém vai querer saber o que se faz com o lixo. O lixo é algo que a sociedade acaba sempre colocando para fora da porta e não quer saber para onde vai. Mas eu acho que, um pouco o que o Roberto falou, as necessidades do planeta cada vez mais são mais prementes. Então, e a conscientização da população em geral tem levado a esse tema a ter muito mais atenção de todos. Então, por isso que eu resolvi, há 1 ano atrás, trazer mais esse tema aqui e falar mais, e tem sido uma grata surpresa o retorno que a gente tem tido.
Então, eu acho que é isso, só para saber, gente, não pode ser feio falar sobre o lixo, porque a gente gera lixo todo dia, cada um de nós. A gente gera resíduo, como ele fala, né? Então, não dá para a gente falar que é feio falar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, o problema vai crescer. O lixo está indo para baixo do tapete. E quando eu falei para o Pilão, não é possível que as pessoas achem feio, porque eu estou achando bonito, a partir do lixo, fazer coisas a partir do lixo. Então, eu acho que isso é para todos nós. Quando a gente falar de lixo, não falar como uma coisa feia, falar como uma coisa importante, porque a gente gera e a gente vai ter que lidar com o lixo que a gente gera, né? Não, e ele gera um impacto gigantesco na vida de todos nós. Às vezes imperceptível, acho que a pandemia trouxe um pouco isso, pode aparecer um vírus lá do outro lado do planeta, que se a gente não cuidar, ele vai atingir as nossas vidas. O lixo não adianta botar ele para baixo do tapete. Ele vai atingir as nossas vidas se a gente não tratar ele corretamente. Então, só para dar número, você falou em toneladas de resíduo, nessa 1 hora aqui de evento, o Brasil, só no Brasil, a população brasileira gerou 10 mil toneladas de resíduos. Obviamente, a gente tem que tratar das consequências, tem que tratar do problema, mas o lixo, se ele não for tratado, ele vai continuar impactando todas as boas ações que tem ali na ponta da consequência. Isso é o Brasil. O mundo gera em torno de 2,2 bilhões de toneladas de lixo todo ano. A ONU diz que, se nada for feito, o mundo vai gerar, até 2050, 4 bilhões de toneladas anualmente. É algo recorrente, algo que acontece em 1 hora, no segundo que a gente está falando aqui. Basicamente, a Horizon, hoje, ela é uma empresa que trata o resíduo gerado por quase 40 milhões de brasileiros, a cada segundo, a cada todo dia. A gente está falando aqui, o resíduo de 40 milhões de brasileiros, nesse momento, vai para a Ecoparks da Horizon, ser transformado em alguma coisa. E em que ele pode ser transformado? Que eu acho que essa é a beleza que a Alice falou, você tem que contar isso, porque as pessoas não imaginam que o lixo pode se transformar em algo tão benéfico. Então, a gente tem várias plataformas, que a gente chama de plataforma renovável. O lixo ele pode ser transformado em energia renovável. Então, a energia que está movendo esse evento aqui. A Horizon hoje é a maior geradora de energia renovável de lixo do país. Isso é, a gente coloca energia em mais de 1 milhão de residências diariamente. A Horizon pode transformar o resíduo em gás renovável. A gente tem aí investimentos gigantescos a serem feitos nos próximos 4 anos para ser a maior plataforma de gás renovável do país. A gente gera crédito de carbono, que é um pouco a história do metano evitado. Isso é, não sei se vocês sabem, o lixo gerado por nós, ele é o segundo maior emissor de gás de efeitos tóxicos do Brasil. Então, você, ao não permitir que o gás gerado da decomposição do resíduo, e assim, façam essa experiência um dia, joga o lixo num saco e fecha o saco. Volta ali depois de 1 hora, você vai ver que criou-se um gás ali dentro. Ele começa a decompor imediatamente. A gente não percebe e aquele gás vai saindo ali na nossa residência. Então, o lixo, quando chega hoje nos nossos ecoparques, também a gente retira e não permite que esse metano vá para a atmosfera. Com isso, a gente gera um crédito de carbono. A gente é o maior gerador de crédito de carbono recorrente do país. São 2 milhões de toneladas que a gente comercializa para grandes governos europeus. No lado do plástico, vale a pena lá falar, o mundo hoje gera, já que o lixo tem 2,2 bilhões de toneladas por ano, plástico representa algo em torno de 15% a 20% da composição do lixo. Isso quer dizer o seguinte, que 300 milhões de toneladas de plástico são jogados no meio ambiente como lixo todo ano. Então, de novo, a gente tem uma divisão maravilhosa, que é uma divisão que faz a triagem de 100% desse lixo que chega nos nossos ecoparques para transformar em lixo reciclado e voltar como resina plástica para fazer garrafa plástica, para fazer pasta de dente, para fazer garrafinha PET, isso vai fazer tudo isso. Então, assim, os antigos lixões, eles são os novos ecoparques. Você tem que jogar o lixo em algum lugar. Para algum lugar ele vai. Não adianta falar, não, ai, que horror, tem um lixão. Não, mas então vamos transformar isso em alguma coisa? Não tem nada mais bonito do que você está fazendo em transformar. Né? Transformar em beleza, em algo bom para a sociedade. Então, não dá para... A gente fala, não, quem trabalha com lixo... Não, gente, é outra coisa. A gente está num outro momento do mundo.
Jogar vai para fora. algum lugar, perfeito, exatamente. Acabou de falar, a Mari falou, a gente fala em jogar fora onde? Jogar fora da sua casa, você está jogando no mundo que também é o seu. Não, e essa falta de conscientização acabou deixando o Brasil 30 anos atrasado. Isso é, o clique desse meu negócio foi quando eu fui para a Europa e para os Estados Unidos e você vê o que eles já faziam com o lixo lá. Então, eu falei, ué, mas aqui se faz isso. Aí vem para o Brasil ainda 35% do lixo gerado por todos nós ainda ia para lixão. Né? E aí você falava ecoparque, lixão ou aterro sanitário, as pessoas entendiam a mesma coisa. Você falou esse ano, ou o ano passado foi esse ano, acho, estou perdido no tempo, na Escócia, sobre isso. Você foi um dos representantes no Brasil no último encontro da Escócia. E você falou que eles ficaram muito chocados em ver o quanto a gente ainda tem de lixão no Brasil. Isso. Acho que eu fui na COP26, fui palestrante pelo estado de São Paulo, e eu levei o caso brasileiro, e aqui, falando para vocês, por exemplo, a Horizon, recentemente, há 4 meses atrás, a gente inaugurou o Ecoparque Pantanal, na cidade de Cuiabá. É uma coisa, do lado dos mais bonitos e maiores ecossistemas do mundo. Até há 4 meses atrás, o lixo de Cuiabá e Várzea Grande, que são as 2 principais cidades ali do Mato Grosso, enviavam os seus lixos para lixão, contaminando a biodiversidade, a água e o ar. Então, essas coisas que eu levei para a COP26, eu mostrei um filme de um lixão em Rondônia, infelizmente, e as pessoas que estavam lá falavam, não é possível, isso existe ainda no Brasil? Eu falei, existe. Nesse momento que a gente está falando aqui, está lá o lixo degradando o meio ambiente no Brasil. Então, essa conscientização é importante. É importante para que a população, cada vez mais, e aí um pouco a voz de todos vocês, para amplificar isso e levar a população, requerer dos órgãos que eles façam a coisa certa com o resíduo, primeiro. Segundo, consumir produtos renováveis, seja plástico reciclado, seja energia renovável, seja o gás reciclado. Hoje você tem plataformas de tokenização de crédito de carbono que você pode zerar a sua pegada de carbono até como pessoa física. Então, você tem N iniciativas como cidadão para poder ajudar essa indústria a se mover por esse caminho. Quando eu fui na COP26, era para falar do crédito de carbono brasileiro do aterro sanitário. Isso é mostrar para eles o seguinte, vocês precisam continuar financiando e dando valor ao crédito de carbono brasileiro para que a gente possa fazer mais iniciativas, como é o crédito de carbono florestal. Isso é, o Brasil, ele deixa para trás uma oportunidade gigantesca com a indústria de crédito de carbono. A gente pode ser o maior gerador de crédito de carbono do mundo e financiar o nosso bem fazer, né? A gente já tem uma geração de energia limpa, pode ter aí uma maior geração de carbono no curto espaço de tempo, se a gente mostrar todo o nosso potencial. Viu? Eu adorei. Bom, espero ter feito essas conexões aqui entre vocês, tá bom? Quero ver vocês andando em turma, não só em comunidade, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Eu sabia sobre esse Ecoparque do Pantanal, estava super ansiosa para isso acontecer, para a gente poder conectar com o Pantanal, com o Roberto e criar também algo novo. É um assunto interessante, eu estou muito contente em ver as pessoas prestando atenção e a gente trazer um assunto tão novo. A gente tem que abrir para 2 perguntas, 3 perguntas. Já tinha alguém com um microfone na mão? Felipe. Meu nome é Felipe Martins, eu sou ambientalista e assim, é emocionante escutar vocês falando, as conexões, encontrando amigos de vários cantos do Brasil num momento como esse, né? Na verdade, é um comentário, queria, na verdade, até escutar você, Alice, também um pouquinho sobre isso, com a sua visão, né, de uma perspectiva tão ampla sobre o assunto. Eu acho que um grande desafio hoje, eu acho que é a palavra conexão, é conectar as pessoas que estão dentro da cidade com o meio ambiente, com a natureza. O que eu sinto é que todas as tecnologias e coisas que tem na cidade blindam a gente, da gente sentir, né, os impactos. Se a gente falar de justiça climática, ou até, né, injustiça climática, não são as pessoas da cidade que estão sentindo esses efeitos. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com um pequeno produtor de alface, e ele perde tudo e a alface está mais cara no supermercado, eu vou lá e compro uma rúcula do lado. Eu não sinto essa diferença. Se está muito calor, eu ligo meu ar-condicionado, né? E eu acho que para quem trabalha em campo, né,
Vocês trabalham em campo e viajam muito. Gambarini pode falar muito isso por todas as viagens pelo Brasil. Quando você vê um correntão sendo passado na floresta amazônica, quando você vê uma tartaruga comendo uma sacola plástica, ou uma criança chavante desnutrida, né, porque não consegue alimentação, aí você se sente tocado. Eu acho que essa aproximação com os influenciadores, eu acho que pode ser o grande segredo para a gente conseguir tocar as pessoas dentro da cidade. Eu acho que traçar estratégias, né? Eu sempre acreditei muito na parte educacional. Os alunos tendo aula na sala de aula só com livros é uma coisa que não conecta, né? Toda essa reforma educacional que a gente acompanha, que existem propostas de levar o aluno, até o pessoal da Sea Shepherd, por exemplo, como que uma pessoa vai se sentir tocada com o oceano se o contato que ela tem com o oceano é na praia, né, nas férias? Ela não consegue ver o que acontece embaixo d'água. Então, se a gente conseguir traçar estratégias para tornar o acesso à natureza mais acessível e, ao mesmo tempo, a gente conseguir traçar as estratégias de influência, eu acho que a gente pode ter um grande ganho. Eu acho que você tem toda a razão. Blinda mesmo, e o influenciador digital, e eu sei disso porque trabalho com vocês há tantos anos, vocês conseguem conectar as pessoas com coisas que elas não conhecem. O importante é a narrativa. A narrativa da tristeza, porque é triste muito uma parte disso, tem que talvez se transformar numa narrativa de você tem o poder de fazer alguma coisa. Tem um jeito de colocar. Quando a gente coloca só ambientalistas e eu escuto tudo que eu escuto, tem uma hora que eu começo a ficar, meu pai do céu, o que a gente vai fazer? Então, eu quero trilhar um caminho assim. Eu quero fazer com que a gente consiga inserir nas nossas narrativas, para não ficar só isso, toda essa comunicação para sentir mesmo. É verdade, está calor, você liga o ar-condicionado, você não foi impactado. No caso da Mata Atlântica, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala que nós temos muitos parques naturais nas cidades, mas as pessoas pouco visitam, pouco conhecem. Então, eu abordei essa questão das pessoas conhecerem, porque às vezes é no seu bairro, é na sua cidade, é numa área próxima. A nossa sede era no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O Parque Trianon é um quadrado de Mata Atlântica no coração da Paulista. E poucas pessoas entendem aquele parque como uma área de Mata Atlântica. E aqui, mesmo aqui em São Paulo, né, na região da Cantareira, ou aqui na Zona Sul, nós temos vários parques. Então, é muito importante que as pessoas usufruam, e também a questão da educação, que os professores, né, no caso as secretarias, né, os governantes, estimulem os professores e alunos a visitar também, fazer essas atividades, né. Estava comentando com a Alice que o Kleber Toledo esteve lá na nossa sede, a sede da SOS Mata Atlântica agora é em Itu. Ele esteve lá com um grupo de jovens, visitando, conhecendo o nosso espaço, plantando mudas de árvores nativas. Então, também fazer com que isso seja uma sementinha e que essas pessoas também possam se envolver em atividades. Então, fica desde já o convite para vocês conhecerem, nos visitarem e também aproveitarem esses espaços que vocês têm próximo ou mais distante, como lá no Pantanal. Vamos lá, Mari, da Verdes Marias, que é esse portal que tem trazido muita alegria para a F-Hits e com uma nova visão. A Alice falou, acho tão difícil, eu comecei a ver beleza no lixo e etc. Eu acho que a gente foi um pouco por esse caminho, nós três, Verdes Marias, porque a gente começou a querer falar de sustentabilidade e aí a gente foi entendendo que tudo é sustentabilidade. Na verdade, é cuidado hoje para existir o amanhã. Então, todas as atitudes que a gente faz são relacionadas com o mundo que a gente quer construir. Então, a gente começou a pensar muito, bom, mas a gente é uma formiguinha, o que a gente faz e tal. E aí a gente começou a entender essa relação que a gente constrói com o que a gente chama de micro-revoluções. E a gente gosta desse termo porque cabe para todas nós, influenciadoras, que são essas pequenas atitudes que você vai fazendo no dia a dia. E aí, óbvio que os haters sempre chegam, né? E quando eles chegam, a gente sabe que a gente começou a existir, né? E eles sempre falam, mas isso não faz tanta diferença, tal. E aí a gente fala, bom, mas a gente prefere ser parte da solução do que do problema. Então, se é pequeno, pelo menos eu não estou sendo parte do problema. E eu acho que uma super micro-revolução que fez muita diferença na vida das três foi vivenciar as coisas. Então, no caso da Horizon, por exemplo, a gente já foi num aterro,
a gente já viu como isso funciona e a gente falou, cara, a nossa escova de dente está vindo parar aqui, entendeu? Ela não está desaparecendo. Por isso que a gente tem que trocar por uma escova de bambu. Então, eu acho que essas pequenas experiências que a gente vai num parque nacional, vai conhecer a onça, começam a fazer com que a gente tire essa barreira que a gente tem de viver numa cidade e achar que nada nos impacta e comece a sentir de verdade como a gente é realmente conectado com a natureza, porque sem ar, sem água, a gente não sobrevive. Então... Ecopark você não conheceu ainda? Não. Por favor. A gente vai. Então, acho que a gente deixa só esse convite das micro-revoluções, porque eu acho que se a gente começa a vivenciar as coisas, a gente começa a se conectar num outro lugar muito mais gostoso, assim, que é relembrar nosso lugar no mundo, de todo mundo, assim, né? Você me impactou com a minha micro-revolução e eu uso escova de bambu. Eu queria adicionar um ponto importante das duas conversas que a gente teve, as duas perguntas. E, né, falando de oceano, eu acho que é um ponto tão distante de muita gente. Eu vi na pele, eu estava em Fernando de Noronha 2 semanas atrás. Eu vi na pele o que um influenciador pode fazer para um ambiente, um ecossistema, né? Em que, sim, influenciadores podem chegar e falar, venham, é lindo. Ou os influenciadores eles podem chegar e convidarem o mundo a olhar para aquele ecossistema de uma maneira diferente. Né? No caso de Fernando de Noronha, a nossa missão lá era focada em preservação de tubarões. Está se falando, por exemplo, de matar tubarões em Fernando de Noronha, gente. Né, por causa num lugar que é raríssimo no Brasil, né, de proteção de tubarões, está se falando sobre abate. E Fernando de Noronha é um lugar que no Brasil todo você não acha que você literalmente pode fazer um mergulho de snorkel e nadar ao lado de diversas espécies de tubarões de uma maneira que transforma a sua vida. Hoje a gente vive numa cultura que o tubarão é demonizado, ele é visto como um monstro. Na verdade, das 500 espécies de tubarões, somente 3 trouxeram, né, problemas para a gente. Em vez de ficar falando sobre os problemas, a gente pode falar sobre soluções que já existem, gente. É a escova de bambu, que talvez é mais cara, mas é a bucha vegetal que a gente viveu com ela. Né? Então, a gente pode, sim, inspirar, né? Sempre ter um tom. A gente sabe, né, que o mundo do influenciador tem que ser otimista e tem muito assunto otimista para a gente abraçar com força mesmo e fazer um impacto importante. Eu cresci no interior, eu nasci em São Paulo, capital, mas cresci no interior, e isso é muito maluco que você falou, da gente ter acessibilidade, da natureza ser mais acessível. Né? É muito impressionante para mim a gente pensar que a natureza tem que ser mais acessível, e eu cresci no meio do mato mesmo, brincando com cachorro, cavalo, então era outra coisa. Ao longo de toda a trajetória, buscando projetos mesmo e vendo o quanto é frágil, né? Porque as pessoas até entram, mas elas não permanecem. As pessoas ouvem a gente falar dos projetos que a gente faz e do que a gente faz, e as pessoas falam que legal, que legal, que legal, mas não participam. Quando vocês levam os projetos para casa, para os amigos com dinheiro, não estou falando amigos que estão passando necessidade, e você apresenta os projetos, muitas vezes aquele projeto, sei lá, um valor que talvez gaste num jantar, muitas vezes não é nem direcionado do tipo, não, vou dar um voto de confiança, vamos dar X por mês aqui para a gente ver se aquilo realmente segue. Acredito que muitas pessoas não têm essa crença nem de investir, ajudar, e não pontual, mas a longo prazo, porque as necessidades são a longo prazo, elas não são pontuais. E eu queria fazer uma pergunta, né, deixar um relato. Eu fui, né, na sede da SOS Mata Atlântica levar alguns jovens do Colégio Magno, que eu junto a alguns amigos, um amigo chamado Edgar Raul e a Camila Clabin, também, que fez parte e uniu a gente. Né? A gente estava fazendo o quê? Um processo que a gente até usou agora a palavra, a gente estava falando que a gente estava fazendo um treinamento. Mas depois de conhecer a sede ali do SOS Mata Atlântica, a gente usou uma palavra que eles usam nas mudas. Depois das mudas já estarem um pouquinho maiores, elas vão para uma área de rustificação, né? Para que elas peguem mais força, para que elas consigam aguentar a natureza mesmo, e não aquele local ali tão controlado. E a gente começou a usar esse termo com os jovens, que a gente estava rustificando os jovens. Para quê? Porque eles eram jovens que queriam ser mais ativos, ir para o campo, tanto na área humanitária, mas também ambiental. E esses jovens, eles são jovens que ficaram protegidos por muito tempo ali, vou usar um termo debaixo da saia, mas é meio que ali, na zona de segurança. Né? E eu acho muito importante também, pais, amigos, né, irmãos, primos, tios, que direcionem isso, que façam as pessoas, as crianças, irem até os locais, participarem. Depois desse processo de rustificação com esses jovens, fomos até Pacaraima. Nós temos um projeto chamado Me Casa do Caso, que a gente leva bibliotecas para dentro de refúgios. Junto a isso, a gente tenta também trazer um pouco mais de educação e conscientização ambiental dentro de locais que precisam.
Mas, independente de tudo isso, eu buscando essa mudança, e eu queria perguntar para vocês, todos aqui, qual é o ponto alto de atividade nossa? Onde a gente tem que bater com força para que entre na cabeça das pessoas? Porque eu sinto o seguinte, muitas vezes a gente conversando com o mais velho, com a pessoa mais velha, a gente não tinha um certo retorno. E eu tendo um diálogo com esses jovens, dentro das escolas, junto com as crianças, a mudança é imediata, o aprendizado é imediato, a dor é muito mais verdadeira. Quando eles veem o lixo, dói neles de um jeito muito forte. Coisa que na gente, eu acho que a gente, por a gente estar mais velho, bate diferente. Mas eles não, eles levam aquilo como um pedaço deles, uma dor muito constante, uma coisa real e uma necessidade de mudança. Tenho hoje um grupo muito forte, muito feliz, assim, que eles estão fazendo, estão mudando, estão trazendo novos projetos. Então, já falo, empresários, fiquem abertos, que vem um grupo de jovens aí lutando por espaço, tanto no lixo, quanto no meio da sustentabilidade, dos mares, da proteção. E eu queria saber de vocês, onde vocês acham que a gente tem que atuar mais? Além de divulgar as nossas redes, sim, mas, assim, educação, é a gente inserir isso nos colégios? É ter algum projeto mais eficaz de conscientização desde a nossa educação de base, né? Que a gente não vê essa educação de base, né? A minha opinião é que as crianças, claro, os jovens, claro, eles são mais rápidos e mais ágeis e mais... A gente está num palco líquido, eu não sei se vocês viram que esse palco tem um trechinho a mais, assim. Esse palco líquido foi pensado porque a gente está nesse momento do mundo. As coisas vão... Você não está mais cheio de cerquinhas, né? Você se deixa entrar e entrar. Isso é comunidade também. O engajamento tem que ser o engajamento do tempo. Nós temos que doar o nosso tempo. É muito diferente de você doar até dinheiro. Doar tempo é o que faz a mudança. Né? Tempo, interesse, envolvimento, preocupação, apoio, você conseguir fazer um mentoring desses mais jovens. Então, eu acho que nós, mais velhos, temos que buscar exatamente fazer isso, mentoria. Eu, por exemplo, eu sou fã da Greta Thunberg, lá da Noruega. Lá. Aquela menina é uma transformadora, sabe? E o que nós precisamos são de gente jovem que participe, que queira se envolver, e tem que se envolver na política. Tem que se envolver na política, porque é na política que a gente vai conseguir mudar muitos comportamentos para o bem. Então, é um processo longo, mas é um processo que a gente tem que entender como é que a política funciona, a pressão que a gente pode fazer nos políticos, a separar as promessas daquilo que efetivamente pode ser cumprido, e isso demanda tempo, demanda sacrifício. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso. A educação ambiental nas escolas, ela progride, na minha opinião, e as crianças, hoje em dia, dessa geração, são muito melhores do que as crianças do meu tempo, do ponto de vista de entender o impacto que elas causam. Mas eu diria que nós temos que, efetivamente, e aqui eu falo, não só de criança, eu falo de vocês, influencers, todos nós temos que lutar para realmente buscar esta melhoria. Não precisa ser só na questão ambiental, na questão social. Nós podemos fazer toda essa diferença. Adorei essa história das micro-revoluções, eu não conhecia, adorei esse termo, eu vou utilizá-lo também e pensar... Com crédito, @VerdesMarias. Verdes Marias, eu adorei esse negócio. Enfim, então eu quero convidar vocês a efetivamente se engajarem em alguma causa, e saírem da zona de conforto, sabe? E realmente passar a atuar para fazer a diferença. Não tenham medo de que o problema é muito grande. Você faz toda a diferença. E eu acho que o Brasil tem essa capacidade de apontar muitas soluções. É que nós, hoje em dia, estamos tão mal, vamos dizer assim, lá fora a nossa imagem é tão ruim, tudo é complicado para nós, as pessoas não conhecem a nossa capacidade de solucionar pequenos problemas, de mudar comportamentos. Nós temos essa capacidade. Então, meus caros, olha aí, está todo mundo aí, está vendo o Mário, que é um cara que começou um negócio do nada, incrível o impacto que o Mário está fazendo hoje no Pantanal, com esses bichos. Tem a Neiva aqui no Pantanal, que mexe com as araras azuis, a SOS Mata-Atlântica, que tem seus projetos todos, a Swarovski, o Pilão, que está realmente fazendo essa transformação dos resíduos. Eu acho que, nossa, tem tanta iniciativa. O que a gente não pode é, primeiro, tentar resolver tudo. Foca. Procura focar numa iniciativa que você possa doar seu tempo e acreditar. E ponto.
Tá bom. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada aos meus convidados.